Salve, meus alunos de Estética da Comunicação, que trazem consigo os predicados de sabidos, sapecas e cheirosos. Vamos lá, né? Vamos lá, pessoal. Vamos esquentar os coros, né? Nessa aula, então, o meu propósito é tentar apresentar para vocês, da forma mais didática possível, como fazer uma investigação semiótica, de forma específica, relacionado à estética e, de forma mais específica ainda, aos processos de poieses, de criação. Nesse sentido, essa aula vai ser dividida em dois momentos. O primeiro, no qual eu vou apresentar um percurso didático para pensar a investigação semiótica, e o segundo, em que eu vou experimentar esse procedimento nos signos do grupo Porta dos Fundos, né? Que é uma investigação semiótica do humor, né? Então, nesse sentido, o primeiro momento, um momento mais epistemológico, e no segundo momento, mais metodológico. Então, bora lá. O primeiro aspecto que é importante destacar é o problema semiótico. Quando você tem, portanto, um problema semiótico, para que não possamos cair no que a gente pode chamar de semiótica do óbvio. Pois muito bem. O que significa um problema semiótico? Significa quando você é afetado por um determinado signo e vem à sua mente a seguinte questão: que porra é essa? Então isso vai gerar o que o Peirce chama de irritação, né? Quando seus hábitos se chocam com o real. E o real força esses hábitos, ou seja, os nossos conceitos não são suficientes para compreender aquilo que os assalta. E nesse sentido, então, você fala, opa, tem coisa aqui que merece ser investigada. Ou seja, aqui eu tenho um problema semiótico, né? Então, trata-se, portanto, de investigar a partir dos signos o invisível, aquilo que não se pode ver, né? Então, esse é o problema semiótico, né? Quando você vê uma obra de arte e fala, rapaz, que putaria é essa, macho? O que foi que esse cara fez? Aí você passa a pesquisar as várias obras do cara, né, para poder investigar, né, essa ação dos signos de uma determinada pintura, de um determinado filme, né? Então, nesse sentido, você vai inferir a partir daí, né, uma possível lei que esteja por trás desses signos. A gente vai falar isso mais tarde, né? Nessa parte aqui eu só quero que vocês entendam o problema semiótico, né? O que é o problema semiótico? Em síntese, é um problema que traz consigo o invisível. Mas o invisível que é sugerido, que é indicado ou é simbolizado a partir dos signos, né? Ou seja, que pode ser conhecido por meio dos signos, né? Não é à toa que um dos conceitos do signo para Peirce é exatamente isso. O signo é aquilo que nos possibilita conhecer mais, né? Lembrando que o signo, portanto, é uma mediação. O signo é uma ação inteligente, né? Então, nesse sentido, um problema semiótico é um problema de desvendar
o processo de semiose, ou seja, o processo de uma ação inteligente que pode ser conhecida a partir dos seus signos ou de suas réplicas, como diz Puss, né? Réplica é exatamente isso, né? É a atualização de um geral, né? De uma lei geral, de um signo geral. Beleza? Então, o primeiro aspecto é esse. Problema semiótico. O que é um problema semiótico? Um problema que está relacionado com a ação do signo. O que é que vale a pena investigar do ponto de vista semiótico? Ora, exatamente aquilo que se apresenta como uma irritação. O que é que significa uma irritação? Aquilo que não está resolvido pelos signos estabelecidos, ou seja, as conexões não estão estabelecidas. E por isso precisam ser investigadas, né? Então, nesse sentido, é isso que é importante para se pensar um problema semiótico. Então, povo sabido, do problema semiótico a gente vai para a construção do objeto semiótico. Isso significa dizer que eu entro em uma questão propriamente epistemológica, ou seja, um modo de ler o fenômeno, né? Entendendo a epistemologia como essa espécie de lente, né? Que possibilita uma determinada mediação em relação ao objeto, um modo de conhecer um objeto que vai privilegiar determinados aspectos ao mesmo tempo e que marginaliza outros, e que a partir daí, portanto, compõe um esquema específico de raciocínio sobre esse objeto. Quando se fala em epistemologia semiótica, significa dizer, portanto, que vou pensar os fenômenos como signos. E quando eu penso o fenômeno como signo, significa que vou pensar dentro de um processo de semiose. E quando eu penso dentro de um processo de semiose, significa dizer que eu vou pensar os fenômenos como ações inteligentes, ou seja, mediações, né? Então, isso é muito importante para pensar a relação entre semiótica e epistemologia e a composição de um objeto. Entendendo que o objeto é sempre construído, né? Você nunca observa um determinado fenômeno nu, né? Mas sim vestido de uma série de esquemas de interpretação que é o seu repertório teórico que vai iluminar o modo como você vai perceber esse objeto, né? Então, quando você investiga um fenômeno do ponto de vista semiótico, você vai investigar as mediações. Quando eu estou falando, por exemplo, de uma semiótica do riso, o que me interessa é entender como a piada, entendida como signo, representa o objeto, tornando-o engraçado. Ou seja, uma transformação, né? Quais são os meios utilizados pelos humoristas para transformar um evento cotidiano em engraçado, né? Então, uma investigação semiótica é exatamente a investigação dessa transformação. E essa transformação se dá a partir de um determinado meio, de uma lógica. E é isso que a gente deve investigar do ponto de vista semiótico. Como, então, ele consegue transformar um fenômeno cotidiano em engraçado? Como um pintor consegue transformar um objeto cotidiano em um objeto expressionista? Como um pintor consegue transformar um objeto cotidiano em um objeto cubista, né? Então vai ter toda uma lógica de mediação. Interessa a semiótica, portanto, investigar como uma coisa se transforma em outra para alguém. No caso, para alguém, para o pesquisador, né? Então, o pesquisador, nesse sentido específico, é um interpretante docens, né? Um interpretante especializado, né? Que vai, então, a partir da observação de diversos signos, inferir a lógica por trás da transformação, né? Como um compositor, né, transforma um objeto cotidiano em música, né?
Como o escultor transforma um objeto cotidiano em escultura. Como o poeta transforma um chifre em poesia, né? Então, a investigação semiótica, ela tem por privilégio investigar as mediações, né? Investigar as transformações, investigar a lógica subjacente a esses processos, né? De transformação, de extensão, de continuidade, né? É importante investigar em uma pesquisa semiótica aquilo que move essa transformação. A estética tem a ver com esse impulso, né, por racionalização do mundo, por aquilo que é admirável em si. O que é que seria admirável em si? Tornar o mundo engraçado para um humorista, né? Mas espera aí, tornar o mundo engraçado, mas o que é que convém eu tornar engraçado, né? Então vou especificar. Ora, eu quero tornar engraçado, no caso do Porta dos Fundos, por exemplo, signos violentos na cultura brasileira, como o machismo, por exemplo, como a homofobia, por exemplo. Então eu quero tornar engraçado, né, no sentido de fazer uma crítica a determinados argumentos, né, que são presentes na cultura brasileira. Ah, então beleza. Estética, tornar o mundo engraçado. Ética, fazer uma crítica à cultura brasileira, né? A cultura violenta da cultura brasileira. Semiótica, como eu faço isso? Entenderam? Então, estética, ética e semiótica. A semiótica vai possibilitar os meios, vai apresentar os meios racionais para tornar algo engraçado. Que algo? A violência, né? Do ponto de vista sarcástico aqui, né? De fazer uma crítica, né? Então, isso aí vai depender, né, de cada objeto semiótico que você vai investigar, né? Então, observa o signo, entende ele como uma mediação, mas antes de entender essa mediação, é preciso entender que tipo de fins está relacionado com essa mediação, os fins estéticos e os fins éticos. Aí você entende melhor essa mediação. Então, o sentido deve ser investigado pela confluência da estética, da ética e da lógica. Então, eu vou observar essas regularidades. Seja, por exemplo, buscando essas regularidades em várias piadas de um humorista, seja buscando essas regularidades em várias pinturas de um pintor, seja buscando essas regularidades em várias músicas de um compositor. Nos signos, né? Nas expressões dos signos. Pois muito bem. Então, trata-se de conjecturar qual seria, né, uma possível fórmula, uma possível lei que justificaria os efeitos observáveis, né, nas diferentes expressões sígnicas, né? Então, isso é interessante perceber, né? Eu vou observar o fenômeno, vou identificar regularidades. Depois de identificar essas regularidades, eu vou supor uma determinada lei que justificaria o modo, né, como esses signos são agregados nessas regularidades, né? Então, esse é um aspecto muito importante, né? Porque trata-se da relação entre uma hipótese, né? Você vai elaborar uma hipótese, né, que vai justificar ou explicar o porquê aqueles signos aparecem combinados de tal forma em uma piada, né, em uma pintura, né? Então você consegue inferir a partir das réplicas, né, como poderia funcionar, portanto, essas mediações sígnicas, essas transformações. Posto que a transformação em si você não consegue ver, mas você consegue observar o efeito dessas transformações. Então você vai inferir a mediação a partir do efeito.
né? Então é isso que essa leitura semiótica, né, que a gente está propondo aqui possibilita investigar, né? Elaborar hipóteses a partir dessas regularidades e depois você volta de novo para as regularidades para ver se em outros casos você consegue observar também a ação desse signo, né? Então a relação entre hipótese, dedução e indução, né? Para Peirce, a indução ela é meramente qualitativa, ou seja, você tem essa hipótese de como poderia funcionar, né, essas leis, e aí a partir da observação dos fenômenos, essa hipótese vai se tornando plausível. Ou seja, se você consegue ver nos objetos, ver nos fenômenos, ver nas experiências as consequências dessa hipótese expressas, né, nos signos, né? Se você consegue ver na sequência de piadas, né, essa lógica de transformação, né, por exemplo. Se você consegue observar na sequência da pintura essa lógica de transformação, se você consegue observar na sequência de músicas de um determinado compositor essa lógica, né, de transformação, né? Então, importante aí para resumir essa relação entre observação, identificação das regularidades, suposição, a hipótese. Você vai elaborar uma hipótese para explicar essas regularidades. E aí, a partir dessa hipótese, você tem que voltar, né, assumindo que essa hipótese pode ser verdadeira, ela tem determinadas consequências. Aí você tem que voltar para os fenômenos para ver se essas consequências são observáveis de forma regular ou não. Se forem, aí a hipótese faz sentido, né? Então, seria mais ou menos esse o percurso num primeiro momento. Então, mas é preciso supor, então, que existem, né, essas leis que influenciam essas expressões sígnicas que podem ser observadas na regularidade, né, e que essas leis são majoradas, né, ou seja, elas são bricolagens de leis, né. O que o artista faz é isso, ele vai selecionando a partir do repertório e vai mixando determinadas fórmulas para resolver o problema, né? O que é que a semiótica faz? Ela resolve problemas. São meios para resolver problemas. Então, o que é que o artista faz? Inventa leis menores para resolver os seus problemas artísticos, né? Ou seja, para produzir sensibilidades do mundo, né? Ou no caso do humorista, para inventar modos de rir de algo, né? Então, isso é muito importante. E quando você vai perceber essas transformações, e aí a gente pode trazer para a análise tradicional da semiótica, né? Da gramática especulativa, né? Em que você vai perceber transformações, né? Seja no fundamento do signo, né? Aquilo que aparece, como a gente discute muito, aquilo que é a expressão, né? Ou seja, uma forma diferente de expressar algo, né? Como, por exemplo, o modo Van Gogh, né, de inventar um amarelo, né, Van Gogh, por exemplo, né? Ou o laranja do Edgar Munch, né? São inovações na própria expressão. Mas veja que essas inovações elas vão encontrar regularidade em várias pinturas, né? Do Van Gogh, né, do Edgar Munch, né? Então, são ordens menores relacionadas ao próprio meio, né, ao signo, à expressividade do signo. Como também o modo de capturar um objeto diferente, né? Como, por exemplo, como a gente discutiu, né, no Edgar Munch, como um precursor do expressionismo, né, em vez dele procurar, né, representar a realidade de uma perspectiva naturalista, né, o que ele vai privilegiar agora é outro objeto, é aquele que está dentro dele, né? A sua subjetividade, né? A intensidade dos sentimentos, né? Então é um outro modo de capturar o mundo. E aí tem a inovação também na relação do signo
com o objeto, né? É outro objeto, né, que se está representando, né, elaborando uma expressão para ele, né? Então, é importante também supor o aspecto poético relacionado ao que se representa, né? Numa determinada época se representava muito, né, a questão grega, né, a volta aos gregos, né, no Renascimento, né, e conectando isso de alguma forma com a contemporaneidade. Depois no realismo, por exemplo, né, já vai se privilegiar um outro tipo de objeto, né, como a questão dos trabalhadores, né, explorados, né, no trabalho sistemático, né. Era um objeto que não era representado, né, nos signos da pintura e que gerou né, toda uma revolta do status quo, né, da estética naquela época, né. Da mesma forma, no dadaísmo, né. Da mesma forma também no cubismo, né, são objetos diferentes que eles trazem para as suas representações, né, como trazer aspectos oníricos, né, do inconsciente, como Salvador Dalí, né, que traz isso nas suas obras, né? Então tudo isso representa então essas pequenas estéticas relacionadas também aos objetos que são representados pelos signos, né? Bem como também, né, dos efeitos, né, de como esses signos podem afetar as mentes, né, e gerar, portanto, também nas mentes interpretações singulares, né, menores nesse sentido, né, pequenas, né. Então, eu finalizo aqui esse primeiro vídeo. Eu sei que é um vídeo que talvez não tenha ficado ainda tão claro, mas a ideia é mesclar esse vídeo com um outro vídeo que vai ser a experimentação desse um objeto específico, que vai ser, de princípio, Porta dos Fundos, e depois eu vou fazer também relacionado a um pintor. Que eu tenho em mente, eu acho que eu vou fazer, pessoal, até para ajudar no artigo de vocês, eu vou fazer do Cândido Portinari, beleza? Então é isso, um abraço, nos vemos em breve. Valeu!